Fala, Irmandade Biker, tudo na paz? Maravilha! Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Estradas e Histórias, com o PC Menezes. Fala, galera! E o PC Bonfim. Nós somos pregadores do caminho, tá? E a nossa proposta é falar um pouco da cultura biker, trazendo sempre um convidado diferenciado, tá? E falar um pouco das histórias e curiosidades, né? Então, já de antemão, já vai deixando aí o seu like no canal, tá? E nos seguindo nas nossas redes sociais, no Instagram, nos Pregadores do Caminho, tá? No YouTube e no Facebook. E hoje nós estamos aqui com o nosso ilustre convidado, pastor Renato Castro. E eu trouxe até minha colinha aqui do pastor Renato aqui, tá? Currículo extenso. O currículo dele é extenso e tal. Então, o pastor Renato tem 51 anos, né? 11 anos de ministério pastoral, 18 anos somente na Igreja Batista Betânia. E em Betânia compõe a comissão administrativa e patrimonial. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, pós-graduado em administração pela UERJ, mestrado em ciências navais, psicanalista clínico pela Sociedade Internacional de Psicanálise Mia Speranza. O pastor tem 25 anos, no caso, de casado e 2 filhas. É natural do Rio de Janeiro e é presidente dos Pregadores do Caminho. Viu aí, Menezes? Então vamos para a nossa primeira pergunta, ao pastor Renato Castro, que está aqui. Fala um pouco assim sobre a sua família, seu jeito de ser, se o senhor gosta de esporte, além do motociclismo, qual tipo de esporte que o senhor gosta. Fala um pouquinho pra gente a sua história. Então, minha família é uma família típica, carioca, mas as minhas filhas são gaúchas. Interessante. Assim, Interessante mesmo. Eu sempre viajei muito a minha vida toda e em 2 ocasiões que eu estava no sul, a minha esposa engravidou. Então, as minhas filhas são gaúchas. A minha esposa é mineira. Eu sou carioca da Gema, nascido em Marechal Hermes, né? E a minha esposa é mineira e minhas filhas são gaúchas. Então, é uma coisa de viajante mesmo, né, galera? Foi pro sul? É missionário, coisa de missionário mesmo. É coisa de gente que está viajando. A minha relação com a família sempre foi um cara muito dedicado à família. Para mim, se a família está bem, o restante está tudo bem, né? Eu já falei sobre isso, a gente busca várias coisas na vida e a gente está sempre correndo atrás de um monte de coisa. Mas às vezes a gente percebe de olhar que tudo que importa está tão próximo da gente, que são as nossas famílias, nossas esposas, os nossos filhos. É o que mais importa pra gente. E a gente, às vezes, em busca dessas coisas, deixa isso passar despercebido. Então, minha vida familiar é focada em cuidar da minha esposa, cuidar das minhas filhas, né? O tempo que eu tenho eu dedico muito para elas. Entendi. Sobre que o senhor gosta de algum esporte peculiar, assim, além do motociclismo? Me falaram que o senhor é skatista. Conta um pouquinho pra gente essa história. Conta essa história direito. Vamos lá. Eu sou de comunidade, né? Eu fui criado aqui em Magalhães Baixo, no Batã, aqui perto aqui, né? Então, assim, eu já fiz tudo quanto é esporte que existe. De moleque, assim, eu já fiz tudo quanto é esporte. Eu já joguei handball, eu já joguei futebol de salão, futebol society, já andei de skate, já andei de patins, já surfei, já alpinismo, já fiz tudo, assim. Né? Saindo por debaixo. E, assim, o voleibol foi o que eu me profissionalizei. Eu fui federado, né? Joguei campeonato carioca, joguei campeonato brasileiro pelo vôlei, né? Então, no vôlei eu fui mais assim, focado mesmo, profissional. Mas esporte, já participei de tudo, né? Até sinuca, já embreiei sinuca também, joguei bastante sinuca, né? Então, enfim, esporte, tudo quanto é esporte. Muito bem. E questão dessa vibe de motociclismo, pastor? Como é que começou, quando começou isso, a sua paixão? Tipo, ganhou aquela Monarca quando era criança e ficava botando aquele negocinho na roda para fazer barulho, com um pregador de roupa? Era mais ou menos isso? Como é que era isso? Não, isso aí foi engraçado, cara. Assim, ó, eu achava um absurdo uma pessoa comprar uma moto, sendo que a moto custava o valor de um carro.
Pensa, pô, o cara quer ir na... Chove, o cara vai sair como? Tudo molhado. Pô, o cara não pode levar ninguém, né? No máximo ali o garupa, o cara é cheio de filho não consegue levar ninguém. Como vai, né? Cara, é um absurdo isso. Não viaja mais Assim, ninguém, só você e o garupa. Eu achava um absurdo. Aí fui morar numa cidade que a gasolina era muito cara, talvez a mais cara do Brasil. E aí eu pensei, caramba, eu tô gastando muito para ir trabalhar. O dinheiro que eu tô gastando para ir trabalhar, indo e voltando, por mês, eu já teria comprado uma moto. Aí eu pensei, por que eu não compro uma moto, que aí com a economia eu tenho mais um bem, depois eu vendo, sei lá, tal. Já era um investimento com economia. Então, foi assim. Começou aí, já assim, a projetar, né? Não tinha perspectiva nenhuma de entrar pro motociclismo, nem nada. Eu não tinha carteira, não tinha nada. Primeira coisa que eu fiz foi comprar a moto. Comprei a moto, sem carteira, sem nada. A moto aí chegou levei, antes. fui lá olhar a moto, o cara falou, e aí, cara, quer dar uma voltinha para experimentar? Tinha acabado de chegar no Brasil a Kazinski e Yosung. 125. Aí eu olhei aquela moto, fiquei encantado, né? Eu falei, cara, que moto bonita, cheia de detalhe e tal. Aí eu falei assim, comprei a moto, o cara falou assim, cara, quer dar uma voltinha? Dá uma voltinha aí pra experimentar, eu não sabia andar. Eu falei assim, não, cara, não quero não tô afim não. Não vou falar com o cara que eu não sabia andar, que nunca tinha andado de moto. Aí ele falou, cara, quer que a gente entregue na tua casa? A gente entrega, mas você mora a 50 km daqui, que eu tinha ido pra outra cidade comprar. Aí tá em casa. Aí eu falei assim, não, entrega na minha casa, cara. Ele falou, pô, mas o frete é 100 reais, não acha melhor ir pilotando? Eu falei, não, pode entregar, tá mais seguro. Vai, né? Aí o cara foi, garantia, entregou né? a moto lá, desceu a moto lá no condomínio. Aí eu fiquei naquela ansiedade de criança, né? No outro dia, já deu umas voltinhas no condomínio. Igual aranha, né? Com o pé no chão assim, igual aranha. Fui sentindo a moto e tal, dando aquelas voltinhas assim, igual aranha. Aí eu falei, vou tirar minha carteira. Tirei minha carteira. Aí fui dar minha primeira volta de moto já habilitado. Aí peguei, andei na estrada. Aí eu senti aquela conexão assim do motor com o vento, com a estrada. Cara, aquele negócio, eu não sei explicar. Só quem já sentiu isso que sabe explicar. Aí eu falei, cara, que coisa maravilhosa. Aí eu olhei, caramba, eu tô andando muito rápido, cara. Eu olhei o velocímetro, tá 60 km por hora. A noção da velocidade. Quem tá começando 60 km por hora é muita coisa. Tocar na bicicleta. Tem uma bicicleta aqui do teu lado. Tu olha assim, cara, muita muito rapidão, mano. Tô rapidão, o cara olha assim. É muita coisa. Devagarzinho. Então assim, aí eu andando. Aí pronto, comprei essa moto. Aí aprendi a andar, peguei o esquema, né? De andar nessa moto e tal. Fiz algumas besteiras. Meu primeiro tombo foi nessa moto. Eu parei a moto assim e esqueci que tinha que botar um descanso, senão a moto caía. Aí a moto tombou assim. Aí já foi meu primeiro tombo assim pra batizar assim, né? E aí... Cai do parado, né? Aí um dia eu saindo da igreja, eu congregava na igreja batista, né? Aí eu saindo da igreja, da escola bíblica dominical, eu tô com a minha Bíblia, não tinha smartphone, não tinha nada disso, tô com a minha Bíblia. Aí eu vi um monte de gente parada assim, de colete, de preto, tomando uma cervejinha assim no bar, tal, num posto. Era comum na cidade o pessoal parar nos postos pra tomar uma cervejinha e bater um papo de moto. Aí eu falei, cara, eu vou evangelizar esses caras, vou falar de Jesus pra eles. Vou dar uma chegada lá. Aí peguei minha moto, cheguei. Quando eu cheguei com a minha moto, como era um lançamento novo no Brasil, pô, aquilo mexeu com a galera. Todo mundo, o cara tá chegando comprou pra essa Kazinski, moto, tá mano. maneiro, tal. Cara, chega aí, tá gostando da moto? Senta aqui com a gente. Aí me ofereceram um refrigerante. Eu falei, pô, tu é crente, né? Tu não bebe não. Vou pegar um refrigerante ali pra ele. Cara, aí os caras me trataram com o maior carinho e tal. Eu acabei ficando constrangido. Eu falei, pô, cheguei aqui, crente que é evangelizar. Os caras estão quase me evangelizando, pô. Aí Aí os caras já me chamaram pra ir pra um evento. Cara, você quer ir num evento com a gente? Caramba, já... Vamos no evento com a gente, você vai com a gente. Aí tinha lançado também a GS 500. Lembro. Aí um cara, amigo meu, que virou meu amigão, ele falou, tu vai comigo, brother, eu vou junto contigo. Ele com a GS 500 e eu com a 125. Imagina. Anda demais. E detalhe, aprendendo a andar. Aí, caramba, aí ele, não, eu vou contigo. Aí saiu aquele comboião, o nego me deixou pra trás lá com ele, obviamente. E ele foi comigo do meu lado. E a gente indo pro evento, né? Um evento internacional que juntava o Brasil, Argentina, Uruguai. Meu Deus. Na mesma cidade. Aí eu tô indo pra esse evento. Folgadão. Tem uma hora que o cara parou do meu lado e falou assim: tu não se importa se eu der uma esticadinha, não? Eu tô cheio de dor aqui na coluna. Dá pra dar acelerada. Aí eu falei assim: não, cara,
pode ir na frente, eu não esquento não, eu sei onde é a cidade, chega lá, a gente se encontra lá, então beleza. Aí o cara largou na frente, eu fui de boa ali, cara, curtindo. Aí chegou lá na cidade, cara, eu me encantei, que assim, a galera muito maneira, pô, uma visão que eu tinha totalmente distorcida, né? Quando você olha a galera de colete e tal, você tem já cria um estereótipo, né? Por causa da televisão, daquilo que tudo que trouxe, a sociedade trouxe. E eu fui com esse estereótipo, chegou lá, cara, vi a galera batendo papo legal, conversando, pô, falando de outras coisas que não tinha nada a ver, de família, de trabalho, tudo, né? Pô, nada a ver, entendeu? As paradas muito maneiras, assim, com gente madura, gente profissional, gente inteligente pra caramba. Aí eu curti demais aquilo ali, eu falei assim, cara, isso aqui é um campo maravilhoso pra gente falar do Deus. Eu falei assim, cara, pessoas que gostam de se relacionar, isso é maravilhoso. Eu falei assim, cara, eu quero curtir isso, quero estar nessa parada aí. Legal. Aí botei uma bandana, comprei um cordão, enchi a mão de anel, botei um monte de coisa na minha moto, aquelas franjinhas assim no guidão. Hoje não usa mais, antigamente lá, couro, né? Franjinha no guidão de couro. Aí pá, enfeitei a moto toda. Aí, cara, cheguei lá, fui pra casa, todo feliz da vida, camisa de caveira, tudo. O cara me explicou o que era caveira, né, o significado da caveira. E eu, porra, todo. Aí chegou lá. Cheguei na minha casa não tinha muro, era só aquela graminha, né? Com aquelas calçadinhas assim. Aí eu parei em frente à minha casa e buzinei. Bi. Pra minha esposa abrir o portão, né? Abri a porta, né? Porque o portão é só entrar. Aí ela, quando abriu a porta assim, e me olhou e falou: meu Deus do céu, o que fizeram com você? Eu de bandana, só não botei brinco, o restante tinha tudo. Aí desconheceu, aí eu cheguei e falei com ela, cara, isso é muito maneiro, é uma parada nova, a gente tem que entrar pra essa parada, é um mundo novo, uma oportunidade legal. Eu fui pra ver como é que era, o próximo você vai comigo, nós vamos criar um motoclube, vamos entrar nessa parada de motoclube que vai ser muito legal e Deus vai trabalhar nisso. Na época, era 2000, né? Não tinha motoclube no Brasil. Aí eu entrei na internet de escada, tá? Daquela internet que fazia esse barulho aí, é isso aí. É isso aí. Eu entrei na internet de escada. A gente não é velho não, Entrei na internet de escada e eu olhei lá, pô, 2 clubes. Não, ele é um clube, Águia de Cristo. Aí eu, pô, Águia de Cristo, onde é esse clube? Aí Nova Friburgo, pô, cara, Nova Friburgo. Longe do Rio de Janeiro, longe daqui. Tava em Marechal ainda? Não, tava lá em Rio Grande, lá no sul. Aí eu falei, cara, muito longe pra mim, não vai dar não. Aí eu pensei assim, cara, aí surgiu a questão do trabalho, eu voltei pro Rio. Eu falei, pô, agora eu vou procurar saber, né? Que clube que eu vou entrar, como é que eu vou seguir essa vida e tal, né? Então eu já vou perguntar logo assim, como é que foi então a sua entrada nos Pregadores do Caminho? Porque você já chegou nessa vibe de, cara, tem que encontrar esse negócio. Aí o que aconteceu? Aí quando eu cheguei lá, eu peguei, falei em casa assim, orando, falei assim, Senhor, eu não quero ter uma moto para vaidade, eu não quero ter uma moto para mostrar poder, para mostrar dinheiro, eu quero ter uma moto como instrumento de Deus na minha vida. É isso que eu quero. Show. E aí eu orei assim, eu me lembro como se fosse hoje, eu orei, eu tinha uma Shadow, preta e roxa. Era o top da galera. Aí eu ungi a moto assim com óleo de manhã e falei assim, Senhor, me dá uma direção aí, porque se não for da tua vontade, eu vou vender essa moto. Aí eu vim no Bravo das Motos aqui para fazer a manutenção da moto. Quando eu cheguei no Bravo das Motos, tô esperando lá, Noemi me atendeu. Gente boa, Noemi. Um folhetim em cima da mesa. Leão de Judá, só Jesus liberta. Opa, falei, falou minha linguagem. Isso aqui é motoclube evangélico. Eu vou lá. Aí eu olhei o endereço Pavuna. Fiquei meio assim, né? Não conhecia muito bem como é que fazia para chegar lá, mas falei, mas eu vou assim mesmo, cara. Eu vou nessa parada, que isso aqui é de Deus. Aí eu fui lá, conheci o Leão de Judá, perguntei como é que fazia para entrar e entrei no Leão de Judá. Fui PP do Leão de Judá, meio escudo do Leão de Judá e fechei o escudo lá. Legal. Passei um tempão lá no Leão de Judá, virei presidente do Leão de Judá. Fui presidente do Leão de Judá. E quando eu estava presidente, eu recebi um chamado missionário para plantar uma igreja lá no sul da onde eu vim.
E aí fui pra lá. Tem história no sul, né? Filho, Não, igreja, tem alguma filhos, coisa. nações. Aí fui pra lá plantar essa igreja. Quando eu fui pra lá plantar essa igreja, eu resolvi que não dava pra ficar no Leão de Judá e pedi pra sair de boa, pedi pra sair. Só que quando eu fui lá pra plantar essa igreja, antes de eu ir, eu já tinha, como presidente, eu já tinha apadrinhado pregadores do caminho aqui. Interessante. Eu não pertencia a pregadores do caminho. Foi no ano que a gente apadrinhou, Conheci a 2005. história. Legal. 2005. Aí em 2005, no final de 2005, né, o pastor da Igreja Batista Betânia me chama e fala: cara, já que você está indo para lá num projeto missionário, plantar uma igreja, da igreja, a igreja tem um motoclube, pô, seria interessante se você pudesse representar a igreja lá e ser do motoclube. O que você acha? Aí eu falei assim, cara, eu vou orar e tal, né, porque eu não quero confundir as coisas, eu tô lá para a igreja, focado na igreja. Aí, não, você não vai ter compromisso nenhum, é só para representar mesmo, beleza. Aí eu aceitei o desafio. Aí em 2006 fecharam o meu escudo nos Pregadores do Caminho. Os Pregadores do Caminho foi fundado em 2005, 2006 fechei o escudo e eu já fui para lá como um diretor de lá do Sul. Aí fui para lá, fiquei lá um tempo. Depois de um tempo que eu fiquei lá, né, mais ou menos 4 anos, me ligam pedindo para eu voltar para o Rio para assumir a presidência dos Pregadores do Caminho. Legal. Cara, Aí eu coloquei isso diante de Deus, falei, Senhor, me diz se realmente é isso, a decisão e tal. E eu vim para cá num desafio de assumir os pregadores. Estou até hoje, desde 2010, vai fazer 13 anos que eu estou como presidente aqui. Então, assim, esse é o caminho dos pregadores, que eu estou bem dos pregadores do caminho. Então, falando um pouquinho sobre Pregadores do Caminho, conta um pouquinho pra gente sobre o escudo do Pregadores, a heráldica do clube, o que significa. vou até ficar de lado Isso, aqui, vamos abrir espaço aqui pra mostrar um pouquinho, pra você explicar pra gente um pouquinho aí sobre... Então, o escudo dos pregadores, quando ele foi criado, o escudo dos pregadores, inicialmente, né, tinha um caráter dele ser só um ministério da igreja, ou seja, só ia poder pertencer aos pregadores do caminho quem era membro da igreja. Sim. Depois, como tinha poucos motoclubes e havia uma demanda muito grande de participar e parecia que isso estava se alastrando pelos irmãos, muita gente de outras igrejas vieram pedir para participar. Aí o ministério acabou crescendo muito para fora do Rio de Janeiro e para fora até do Brasil. Interessante. Aí o que acontece? Aí a gente pensou, não, então aqui tinha o IBB, né, que era a Igreja Batista Betânia, aí a gente, vamos botar 16.3, que é a nossa numerologia, né, vamos dizer assim, né, que é o nosso símbolo numérico que representa a gente, que é o 16 é o P e o 3 é o C, 16ª letra do alfabeto, 3ª letra do alfabeto. E também referente a Provérbios 16:3, capítulo 16, versículo 3. Consagra sua vida ao Senhor e todos os seus planos serão abençoados, né? Então, assim, aí a gente, como abraçou o ministério de todas as igrejas, a gente entende que é um ministério, hoje é um ministério, que ele é adaptável a qualquer igreja, desde que a igreja contribua com um integrante, com um missionário que vai atuar em missões como um braço, igreja aí, ó, um braço missionário da igreja. Ó, então, assim, sabe que existe um braço missionário da possibilidade. igreja, a pessoa vai entrar em contato com a gente forma a pessoa através da Escola de Missões Urbanas, prepara a pessoa para o campo missionário e instrui ela no caminho, para ela poder seguir lá como um braço missionário da igreja dela. E aqui é uma estrada, Então, né? a gente tem essa estrada aqui, vê que a estrada tá vazia, porque a gente que Cristo morreu e ressuscitou, né? Ela tá saindo do Brasil e aqui ela divide para todos os lados, que o missionário ele vai do Brasil para todas as nações, né? Em todos os lugares. E aí MC aqui, Rio de Janeiro, porque a gente nasceu no Rio de Janeiro, né? É o nascimento, nasceu no Rio de Janeiro, e por isso a gente é pregadores do caminho. Esse fogo aqui é o fogo do Espírito Santo, que é o que movimenta a gente nas estradas do Brasil. Então isso aqui é o símbolo dos pregadores do caminho. Aí tem o Que hoje não- Esse aqui é o Motoclube, MC, Motoclube. Nós somos Motoclube. que hoje não se restringe só ao Rio de Janeiro. Hoje estamos aonde? Então, hoje a gente tem sede no Rio de Janeiro, né? Brasília, Prado, temos em Minas Gerais, Itajubá e Pouso Alegre, temos também na França, em Paris, temos em Recife, Pernambuco, e
Na região dos lagos aqui nós temos em Saquarema e Cabo Frio. Santa Fé do Sul. E Santa Fé do Sul, São Paulo, que é bem próximo ali a Mato Grosso do Sul. Inclusive, esse final de semana agora, a gente está vivendo aí o Cabo Frio, né? Sim, a gente vai estar lá no evento de Cabo Frio, nós vamos estar lá, vamos estar fazendo uma ação social numa instituição lá que acolhe os menores, né, que estão com problema, que os pais estão com problema na justiça e foram recolhidos ou estão em alguma situação de periculosidade. E aí a gente vai estar ajudando lá esse lar lá que tem esses menores lá com caixas de leite e tal. A gente está fazendo essa campanha lá. Interessante. Agora conta um pouquinho pra gente aí sobre alguma curiosidade que o senhor viveu nas viagens, algo engraçado ou um perrengue que viveu ao longo desses anos, milhares de quilômetros que o senhor já percorreu aí pelo Brasil. Tem como não ter alguma coisa legal, uma coisa assim, Cara, interessante. Assim, tem muitas histórias, mas assim, algo engraçado que eu vivi, que me marcou demais, foi uma vez que a gente foi para Campos do Jordão. Nós fomos com um grupo bem grande, umas 30 motos na estrada. E aí a gente voltando, eu puxando aquele comboio gigante, daqui a pouco a minha moto começa a sambar no meio da estrada assim. Ah, meu Deus. Aí todo mundo olhando, a Harley sambando. Aí quando eu olhei, o pneu tinha furado. Mas ele furou e arriou totalmente. E aí parou o comboio todo assim na estrada. Aí eu falei, caramba, cara, como é que eu vou fazer que não tá dando nem pra andar agora? Arriou demais. Por que arriou tanto assim, cara? Aí a gente falou, caramba. Aí um irmão falou assim, pastor, eu tenho um compressor aqui. Eu falei, preparado? Eu falei, cara, preparado. Você trouxe um compressor pra viagem? Cara, como é que é isso? Eu tenho um compressor. Aí o cara abriu o baú assim, tirou um compressor. Aí, cara, eu falei, caraca, enchemos o pneu, aí vimos onde está o furo. Aí ele falou, cara, tu tem o kit aí pra consertar? Tinha lá o macarrão. Não, eu tenho o kit aqui. Tem que viajar com esse cara direto. Cara, tem que estar no pouco consertamos o pneu. Aí daqui a pouco, o pneu na hora que vai consertar, ele esvazia um pouco, né? Na hora que a gente foi encher o pneu, o compressor parou de funcionar. Sempre tem o... Aí ele falou assim, não, eu tenho compressor reserva. Não. Esse cara tava com motorhome. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. É isso mesmo? Eu não acredito. Aí o cara foi lá e pegou um compressor reserva que tava funcionando. Sensacional. Aí a gente encheu a moto e foi embora. Eu falei assim, cara, depois eu fiquei em casa pensando assim, cara, cuidado que Deus tem com a gente, cara. O lugar que a gente parou não tinha posto nenhum, era uma estrada deserta. Baita do comboio. Já tava escurecendo. Cara, assim, foi um negócio assim. Eu falei assim, caramba, um comboio grande. Eu falei, caramba, cara, assim, foi uma sensação engraçada, mas ao mesmo tempo inusitada também, né? Não, engraçado que o primeiro compressor deu ruim. E aí, pra ter um compressor no comboio já é difícil, o cara com dois, milagre. Por isso que é o perrengue e o segundo. Aí o cara puxa o segundo, irmão. Ah, meu Deus do céu, isso aí é bom demais. Mas a gente sabe que motociclismo é uma questão de sempre ter aquela atenção na estrada, planejamento e tudo mais. Mas existem as coisas inusitadas. Ou seja, um buraco que, tô numa estrada, de um dia pro outro aparece um buraco. Alguma vez você já caiu, já sofreu um acidente? Cara, assim, eu me lembro que uma vez eu tinha uma Harley Chopper laranja. A galera mais antiga lembra de mim com essa Harley, porque era única assim no Rio de Janeiro, assim. E aí, largando aço numa estrada, com a Harley largando aço. De repente, o asfalto acabou. Eita. E entrou um chão de terra batida. Aí já. Moto pesada. Aí assim, a moto era muito pesada, foi chegando numa curva, eu não tinha como frear. Porque se você segura... Porque se eu freasse, eu ia embora. Vai embora. Eu ia embora. Então não tinha como frear. Aí eu fui tocando assim devagarzinho pra ela não travar a roda. Eu falei, se eu reduzir, ela vai deslizar também. Eu falei assim, cara, eu vou ter que ir tocando devagar. Eu fui tocando, mas foi chegando a curva. Aí eu sei que eu entrei assim na parte da grama assim que faz a curva. E aí eu tombei com a moto, mas aí já tombei assim. Foi mais um tombo que aquela queda brusca. Assim. Mas então assim, uma parada meio mais suave, né? Vamos dizer essa foi uma vez
tranquila. E a outra vez com essa mesma moto, eu voltando para casa, já estava chegando em casa. Sabe quando você chega perto de casa assim que você relaxa? Você relaxa. Os quilômetros finais dizem que são os mais perigosos. Cheguei assim, né? Você dá aquela relaxada? Aí vem um cara, eu não lembro direito, tá? Vem um cara na contramão e bate de frente na minha moto. Meu Deus do céu. Com uma rural. Cara, aquela Não, aquele é ferro puro. Aquele é Uma rural. É isso que eu ia falar uma agora. rural. É ferro puro. Aí eu bati com o capacete assim no capu. A presilha do capacete entrou no meu queixo. Meu Deus. E o guidão da moto entrou na minha perna. Então você Porque projetou por cima. essa moto Chopper, ela tinha um punho de ferro e era aquele pontudo assim. Então ele entrou na minha perna. Aí criou um buraco grande, rasgou a perna, começou a vazar sangue, o chão tava quente, o pessoal da rua que me conhece jogando água no chão, ligaram pra Fátima, aí a Fátima ligou pra um cara do clube, o André Caveira chegou lá e falou, caramba, já ligou pra galera, irmão, pô, o cara tem fratura exposta aqui, tá no chão aqui e tal. Meu Deus Aí do céu. pegaram, botaram na ambulância, eu não lembro, eu só lembro que eu acordava, dormia, aí eu só tô vendo a ambulância pra lá e pra cá, e daqui a pouco eu chego no hospital, paguei no hospital. Aí eu paguei no hospital e eu acordei na sala de cirurgia. Tipo, Ali no Miguel Couto, ali, Campo Grande. Rocha Faria. Rocha Faria. No Rocha Faria, na sala de cirurgia, acordei lá. Aí quando eu acordei, que eu dei aquela acordada assim, eu tava com anestesia local, eu falei, onde eu tô? Susto, né? Pós-queda. voltou. Porque o cara que tava me operando tava falando espanhol. Aí eu falei assim, roubando meus órgãos, será que eu tô em alguma viagem e eu confundi as coisas todas e eu tô em outro país? Pô, eu não tô lembrando mais nada. E o cara me costurando e falando em espanhol com a mulher. Eu falei, meu Deus, cara, onde que eu tô? Aí eu falei assim, tenta mexer a perna, não funciona. Aí eu liguei, aí eu comecei a gritar pro cara e falar nervoso, aonde que eu tô, cara, onde que eu tô? Aí o cara, calma, você tá no Rocha Faria. E o Rio de Janeiro, assim, porque sotaque, né? Aí eu falei assim, você tá falando espanhol, cara? O cara falou assim. Aí o cara falou assim, não, possível, né? eu sou do Uruguai e tal, não sei o que, aquele situação de médicos sem Sem fronteira. fronteira, vem aqui. Aí eu, esse direito aí. cara, eu falei assim, meu irmão, eu tomei um susto, cara. Aí, claro, me tiraram dali, me levaram depois no hospital, fizeram tudo certo, eu não tive inflamação nenhuma, não tive nada. O pessoal, o senhor que me atropelou, um senhor de idade já, 80 anos. Prestou socorro. Tipo, deve ter Prestou prestado socorro, na foi lá em hora casa me e tudo visitar mais. depois. Ele falou que na curva, ele me explicando, o sol bateu no olho dele e ele não conseguiu perdeu. enxergar e perdeu a curva. Foi direto. Abriu na curva e Foi ele tava- direto. E era na hora que eu tava passando. Rapaz. Mas enfim, pastor, o que acontece é que a pegada motoclube, ela envolve várias coisas. Como, por exemplo, administração, organização e tudo mais, e pessoas. Aí eu te pergunto, eu sei que não é nada fácil lidar com gente, né? Até o próprio Cristo, né, meu irmão? Teve lá gente difícil, complicada e tudo mais. Mas, na sua opinião, como podemos lidar com aquela galera meio rebelde do motoclube? Na sua opinião, qual a sua opinião pessoal sobre isso? Aquele cara que, pô, tu tá tentando ajudar, mas então, né? Tu soa assim, qual a sua opinião assim com relação a isso? Então, cara, assim, ó, tudo quanto é ministério que você vai, tem gente assim, tem gente difícil, né? A gente tem que ir aprendendo, e não é fácil, por isso que eu falo ir aprendendo, a lidar com as diferenças. Não é porque uma pessoa pensa diferente de mim que ela é meu inimigo, né? Claro. E a gente, isso é claro, a gente vai aprendendo com a maturidade, com a vida também, né? Falar assim é fácil, mas às vezes a gente fica chateado, a gente sai ofendido, a gente sai magoado. Isso acontece, faz parte da humanidade. O que não pode é a gente, por causa dessas coisas, né, perder o foco da missão que Deus tem sobre a nossa vida. Então, assim, muito importante. Ser motoclube, existe uma cultura, existe um legado, existe um respeito, uma tradição que qualquer
pessoa aí pode pesquisar na internet. Mas ser motoclube cristão é um desafio. Um chamado mesmo. É um chamado, entendeu? Porque a gente tem regras, a gente tem uma coisa da tradição biker, mas a gente também tem o mover do espírito. Sim. Então, entender esse equilíbrio, entender essa dinâmica é uma coisa que exige experiência, que exige tempo. E às vezes as pessoas não querem ter esse tempo, querem passar por cima de processos, né? Tudo bem, lá na frente a pessoa vai ver assim, poxa, eu vacilei nisso, né? Agora eu tô entendendo. Tempo de Como eu já escutei muitas vezes assim, agora eu entendo, pastor. Assim, então, eu sei, mas assim, e isso aí não tem jeito, é desgaste mesmo, mas se a Parte gente relacional em todo lugar, se a gente né? entende o chamado, entende que é isso, entendeu? Verdade. O que o senhor acha que mudou no clube assim, nos últimos 10 anos, ao longo dessa experiência que o senhor tem aí vasta com o clube? O que mudou nos últimos 10 anos? Os pregadores. Então, cara, os clubes, assim, mudou, né? Muita coisa. E eu acredito que vai continuar mudando. Porque, assim, ó, no início, quando a gente criou o motoclube, Pregadores do Caminho, a gente era como qualquer clube que hoje nasce. Nasce sem noção nenhuma. Só pensa que, eu sou apaixonado de moto, vou reunir a galera que é apaixonada de moto, vou começar a rodar. Pensa que é isso. Depois que a gente vai entendendo um pouquinho mais da cultura, entendendo como é que funciona, o respeito entre os clubes, aí a gente vai tentando acertar isso. Então, nesse processo de acertar, a gente tem que ter humildade para entender, olha, isso aqui a gente errou, precisa acertar. A gente precisa acertar essa situação. Mas esse acertar também, ele sempre tem que estar focado também na direção do espírito. Porque a gente não é só motoclube, a gente é motoclube cristão. Então, eu vejo muita gente aí falar como tem que ser um motoclube. Um monte de gente fala. Mas como tem que ser um motoclube cristão? Aí já é uma outra pegada. Aí tem que contar com gente que já viveu isso há muito tempo, que tem essa experiência de muitos anos. Porque isso aí é uma coisa que a gente ainda está num processo de entender. Nos Estados Unidos já existia motoclube cristão desde 1970, né? Mas eles lá têm uma cultura diferente da nossa, então não dá pra gente se espelhar no motoclube cristão dos Estados Unidos, porque quando você traz a cultura do Rio de Janeiro, é outra pegada, é outra cultura, é outro jeito de ser. Então a gente aqui precisa trabalhar o motoclube cristão para nossa cultura, para nossa pegada, né? Então, assim, os pregadores mudou muita coisa. Hoje a gente funciona como um colegiado, a gente tem uma hierarquia bem definida, a gente tem os processos de escudamento bem definidos, a gente tem uma escola de missões urbanas que a gente apoia, que a gente está junto, é voluntário para dar aula. Essa escola ajuda demais no processo. Né? Necessariamente tem que ser motociclista para fazer escola, qualquer pessoa pode fazer? Não, escola de missões urbanas ela é aberta não só para motociclista, mas para qualquer pessoa. Se a pessoa não tem moto, não tem nada, mas eu quero conhecer a cultura, eu quero ver como é que é, pode fazer também. Interessante. Eu não sou cristão, eu sou espírita, eu posso fazer escola? Pode. Eu sou da Umbanda, eu posso fazer escola? Pode. Eu sou budista, pode fazer escola? Pode. Qualquer pessoa pode fazer escola. Claro que lá a gente vai falar de ensinamentos e doutrinas cristãs, que é o foco da escola. Mas qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento. Tanto é que na escola, uma das coisas que eu alerto a galera lá é a gente tratar todo mundo com respeito, porque nem todo mundo ali professa a mesma fé. Claro. Interessante. Vamos até disponibilizar o link depois da inscrição da EMUN. Ela tem um link próprio, um canal que eles divulgam os materiais e a inscrição quando está aberta. E em breve vamos falar um pouquinho mais sobre EMUN, que é a Escola de Missões Urbanas. Se o senhor tivesse que mudar alguma coisa de imediato no clube, é o seu gosto. Assim, olha, hoje eu queria tanto que o clube fizesse isso, ou seguisse nessa direção, ou tivesse esse pensamento. Qual seria a coisa de imediato que o senhor mudaria assim? Pontual, assim. Pá. Então, não mudaria nada. Nada. Tá perfeito, tá perfeito. Por quê? Uma vez um colega meu me falou assim, cara, eu não acredito em Deus. Pensa, Renato. Ele falou assim pra mim, se você fosse Deus, tivesse todo o poder, toda a onisciência, você não tornaria o mundo melhor? Não acabaria com as guerras, as confusões, a fome, a miséria, as doenças? Você não faria isso?
Aí eu falei para ele assim, eu não mudaria nada. Aí ele falou assim, como assim não mudaria nada? Eu falei assim, tudo que precisa ser feito já foi feito na cruz do Calvário. Ah, sim. É sobre isso. Pode crer. A gente planeja, mas o realizar sempre é de Deus. Legal. Perfeito. Bom, então, nessa parte agora, nesse momento a gente vai fazer um bate-volta. Nós fizemos uma enquete. Uma enquetezinha. Com os membros dos pregadores. A galera quer saber algumas opiniões suas. Algumas coisas assim, algumas perguntas interessantes e tudo mais. Então, a primeira pergunta foi o seguinte: por que o Senhor não tira a barba? E essa é a pergunta de uma pessoa que te ama tanto que ela falou, fez lindo. Pergunta pra ele por que ele não tira a barba. Eu quero saber desse negócio Então, aí, cara. assim, ó, vocês sabem, eu tava na ativa, era militar, né? E eu não podia ter barba. Militar não pode ter barba. Mas o militar sonha em ter barba. Todo dia? O militar sonha em ter barba. De manhã, então, assim, todo dia. aí toda vez que eu ia pra reserva, que eu ia para tirar as férias, eu deixava só a parte de baixo o cavanhaque crescer. Mas ele nunca crescia o suficiente que acabava as férias, a gente tinha que tirar de novo. Aí, perfeito. quando eu fui para reserva, eu falei, agora eu vou às forras. Agora ela vai crescer. Agora eu vou deixar ela crescer. Vai. A minha filha Sofia, ela ama o meu cavanhaque. Não quer que eu tire de jeito nenhum. Eu falei que ia tirar ela. Não faz isso, pai. Não. Vocês já viram aquele videozinho que tem no YouTube que aparece os caras sem barba assim na frente do bebê, o bebê chora e tudo. Não quer nem tocar assim. Desconhece. Então, assim, aí eu já criei tipo que uma marca registrada, né? O pessoal de Libras. Ele já faz assim. Faz assim, já sabe que é pastor Renato. Já dou relato aí. És tu. Então, assim, porque já virou tipo uma marca registrada minha, né? Da galera do meio já tem essa questão. Então, Essa aí eu cultura deixo, cara. de barba, né? Que show. E perguntaram também aqui, quando foi a sua conversão? Quando foi seu processo de conversão? Qual ano? Como é que Então, foi? a minha conversão, eu tinha 15 anos de idade. Jovem, bem jovem. Como é que foi? Eu trabalhava na rua Major Parente, na casa de um amigo meu, lixando o carro. Lixando o carro, emassando o carro. Antigamente era plástico, não era esses Prime agora, Godoso, não. Era negócio duro pra caraca. Era bom mesmo, né? E aí eu trabalhava lá, lixando o carro e tal. E à noite, a mãe dele fazia um culto no lar. Legal. Aí, cara, eu fui num culto lá, o cara falou uma coisa lá que mexeu com o meu coração. Falou assim, olha, eu não sei quem é, mas Deus está falando aí que tem um mistério para sua vida. Deus quer te usar tremendamente. E tu lá no meio. E Deus vai te dar essa oportunidade agora e tal. E o cara, eu senti vontade de levantar e eu levantei lá na frente, meu molequinho. Aí eu levantei, ele orou, eu senti assim a presença realmente de Deus. E a partir dali, eu comecei a me interessar de procurar ir para uma igreja. Filho, eu tenho que congregar em alguma igreja. Então eu comecei a congregar na igreja Nova Vida, ali na Borição, que era porque era pastor, né? Pastor Miguel Ângelo. Sim, né? sim. Quando era ali da Nova Vida. E depois, dali, eu fui crescendo, fiz as provas, concurso e tal, e me afastei. Perfeito. Aí depois de muitos anos, quando eu estava afastado assim, né? Eu já com 20 e poucos anos, eu voltando dos meus estudos, eu subo assim, tem um folhetinho bem assim na minha mesa. Aí eu peguei aquele folhetinho e li, estava escrito assim, um estranho bate a porta. Aí assim, eis que estou à porta e bato. Falou forte. Um estranho bate a porta, eis que estou à porta e bato. Aí eu falei assim pra mim, né? é exatamente isso que Deus se tornou pra mim, um estranho, cara. Olha só. Meu Deus. Aí eu falei assim, eu vou voltar a partir de hoje, vou estudar, vou fazer seminário, vou me dedicar. E a partir dali eu comecei a me dedicar. Aí me dediquei, eu não tinha me batizado, aí me batizei em 98, né? Me batizei em 98 na primeira igreja batista de Realengo, pastor Fidelis. Me batizei lá.
Na mesma hora já senti uma veia assim de evangelismo, né? Já sacudiu mesmo. São na veia. Direto, né? Direto. E me dediquei muito aos estudos, a minha vida toda, né? Dando aula na escola bíblica dominical, fazendo estudos, fazendo discipulado com a galera. Então foi mais ou menos nessa pegada. Outro irmão perguntou o seguinte, pastor: como você faz ou em o seu momento com Deus para realizar um devocional? Como é que é o seu momento? Então, assim, tem gente que vai lendo a Bíblia assim, né, direto, né? Então, eu já tenho um estudo lá programado na Bíblia que eu leio determinadas passagens. Sim. E aí toda manhã eu leio essa passagem, dou uma aprofundada leve no estudo, assim, às vezes para ver o contexto, tal, original, e faço o meu devocional. Perfeito. Desse jeito. Aí no meu devocional, eu tenho um caderninho que eu anoto as orações das pessoas do clube, de todo mundo, tal, que está tendo alguma dificuldade. Eu anoto. Aí eu faço a oração, né, também, junto com o meu devocional, e eu procuro sempre fazer isso de manhã. Quando não dá para fazer de manhã, né, o que eu faço? Eu vejo qualquer hora do dia, assim, que eu vou falar assim, não, tal hora eu vou parar. E aí eu paro naquela hora, né? Se não der para eu parar o dia inteiro, porque foi muito corrido, aí eu faço de noite antes de dormir. Mas raramente eu faço de noite antes de dormir. Normalmente eu consigo fazer antes. Não dá aquele cansaçozinho, não, tal. Então, por isso que eu não gosto de fazer de noite. O corpo já está mais. A noite já está meio bravo. Uma outra pergunta que veio aqui é assim, ó, qual é o propósito e o objetivo do seu ministério nos Pregadores do Caminho? Como assim? Assim, o senhor como pastor e como presidente, né? Porque tem hora que a gente observa que até o meio biker, ele cobra um pouco da postura de presidente. Sim. Só que por trás de um presidente tem um pastor, ou por trás de um pastor tem um presidente. Então, assim, o objetivo para poder conciliar essas duas funções entre pastor e presidente de um clube. Então, assim, para mim é muito tranquilo, porque o que acontece? Eu acho que por causa da minha história, eu já consigo entender como é que um motoclube cristão tem que ser. Então, eu não preciso ser um presidente de um motoclube, eu preciso ser um presidente de um motoclube cristão. Entendi. Já tem a visão clara para isso. Eu tenho visão Perfeito. clara, assim, não Perfeito. preciso de estar ninguém falando, não, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não preciso, assim. Claro, alguns erros eu vou cometer, a gente vai cometer, a gente está sempre aprendendo e tal, tem coisas novas surgindo direto, né? O mundo gira, né? Então a gente vai aprendendo, vai se adaptando, mas eu não tenho muita dificuldade com isso de eu não preciso separar, entendeu? Agora eu sou presidente, agora eu sou pastor do motoclube, não preciso separar. Você consegue lidar com os dois? Eu consigo ligar com os dois sem problema nenhum, entendendo que é um ministério. Uma outra pergunta foi o seguinte: por que você nunca desistiu dos Pregadores do Caminho, mesmo nos tempos tão difíceis? Me perguntaram isso, pergunta isso aí. Então, isso aí eu me pergunto até hoje. Eu sei que... Pô, mas, cara, Vieram pedradas, alguma coisa, pessoal. Essa galera maluca, Como eu falei, o que mais chateia, né? assim, o que mais chateia, porque a gente é ser humano, o que mais chateia é quando pessoas que você ajudou te viram as costas ou não estão nem aí pra você. Porque às vezes você vive com a pessoa 10 anos, você tem 10 anos de história linda. Comeu mais de 1 quilo de sal com ela, como mas aí, fala. num dia, você fala uma besteira e tal. A pessoa paga esses 10 anos com uma facilidade assim, como se nem existisse. Entendo. E só vai focar naquilo ali. Mas nada para trás existe, só existe aquilo ali. Entendi. Isso aí, logicamente, magoa, desgasta e tal. Mas o que eu falei assim, eu estou nos Pregadores do Caminho, não por vontade própria, só minha. Sim. Né? Eu entendo que há uma direção do Espírito de Deus. Então, para eu sair, tem que ter essa confirmação do Espírito de Deus na minha vida, que ainda não teve. Né? Mas se tiver, eu tenho tranquilidade também de sair, né, assim, de boa. Não me apego a isso, não estou preso a isso, entendo perfeitamente isso. O mover de Deus, ele age com liberdade na vida de todo mundo. E essa liberdade é que nos dá o direito de sair ou de ficar.
em qualquer ministério. Sim. Então, assim, eu fico tranquilo com relação a isso aí. Eu não, de vez em quando eu penso assim, poxa, será que já dei o meu tempo e tal, né? A gente Já tô 20 anos, cara, nessa pegada. 20 anos, não é 20 dias. Será que já deu o meu tempo? Eu fico pensando, né? Pode ser que já tenha dado o meu tempo, né? Mas Deus fala, não tem muita obra para fazer. Rapaz. Tem uma outra pergunta aqui também pro senhor interessante. Agora, essa pergunta. Falaram assim, ó. Qual seria a moto que você colocaria no lugar da sua Harley? Não pode ser da Harley. Não vale ser a Harley. Sei que você tem uma Fat Boy lá. Quantos anos tá com aquela moto? Vai fazer... Foi em 2012, aí, mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Qual moto colocaria no lugar dela que não fosse da marca Harley? Que não fosse uma Harley. Não faria nenhuma. Mas assim, a pessoa fez essa pergunta, teve umas 4 pessoas em volta aguardando e queriam saber essa resposta. Aí eu ia entender que é mensagem de Deus para eu sair do ministério. Sim, tipo, assim, ó, é hora de sair. pendrar o colete. Da Harley. Então, da Harley, assim, eu não sou muito de ficar trocando de moto. Eu fico com a moto, eu aprendo a mexer nela, eu faço a mecânica, eu faço a manutenção, eu mexo, eu mesmo mexo e tal. Então, assim, por isso eu fico muito tempo com as motos. Entendi. Essa moto eu tô mais de 10 anos, mas se fosse pra eu trocar de moto, hoje, por causa da minha idade, da minha pegada, mais leve, eu acho que eu já ia pra uma Street Glide, 100 kg a menos. Glide. Não, Street Glide é 100 kg a mais, né? Então, mais uma mas o conforto dela, né? Viajar escutando uma musiquinha. Big 3 ou não? Aí bota aquele, né? Big 3 jamais. A galera do Big 3 aí no clube, ó. Jamais. Não adianta convencer que não vai rolar. Não vai, Harley, gente. Foi veia mal. da Harley. Vocês que perguntaram, a galera do Big 3 que perguntou isso aí. Já mais ou menos tem ideia. Infelizmente, gente, não tem jeito. Pastor, outra pergunta aqui. Qual o lugar aonde você gostaria de levar todos os pregadores do caminho? Um lugar, enfim, qual seria esse lugar? Cara, assim, eu gostaria de levar todos os pregadores do caminho para a Europa. Caramba, hein? Legal. Top, né? Conhecer, Fazer uma rota lá, né? Conhecer os caminhos dos primeiros cristãos, a luta, né? A origem do mundo todo saiu da Europa, né, cara? Se a gente pensar direitinho, o mundo civilizado como a gente conhece, nasceu na Europa, né? Então, entender um pouquinho da história. Sim, claro. E eu acho que assim, passeio naquelas ruas lá, aquelas vinícolas da Europa, tal de moto. Pô, imagina. Pô, ia ser um negócio. Mas é tudo muito assim. Vocês têm uns programas lá. É curva pra caramba. Algumas motos pra fazer umas rotas na parada Itália, sensacional, né, cara? Espanha, acompanho alguns canais assim. Cada imagem assim de cenário que eu vou te contar. Quem sabe não aparece alguém aí assistindo aqui, fala assim, Então estamos na França, pastor, já. vou patrocinar essa viagem aí de vocês. Meu cruzeiro, ó, todo mundo. Gratuitamente, vocês só faz a propaganda do cruzeiro lá. Aí, e recebemos aqui, lá. ó. Recebemos. Pensa demais. Maravilha, hein? E a próxima pergunta, qual cidade você gostaria de ter uma representação dos pregadores? Pois é, pastor. Cara, assim, ó, eu acho que uma representação dos pregadores significativa que a gente ainda não tem seria Curitiba. A galera de Curitiba aí, ó. Curitiba é um berço do motociclismo aí? também, né? Lá os motociclistas mais antigos também nasceu lá. Lá tem uma rua voltada para isso e tal. Já tem uma tradição, né? Uma veia disso aí, Curitiba. Então, seria ali o local. Curitiba. Uma próxima pergunta aqui é assim, interessante. Você falou que tem quase mais de 20 anos aí só de clube, né? De clube. Enfim, o que mais te emocionou neste tempo de motociclismo no mundo biker? Aquilo que tipo assim sacudiu o pastor Renato mesmo. Cara, isso foi demais assim na tua vida. O que mais te emocionou? O que mais me emocionou foi as conversões, cara, que aconteceram no clube. Que assim, hoje, não vou citar nomes aqui, mas assim, vem na minha cabeça assim, um monte de gente que passou por aqui, estava quebrado, né, sem nada, sem perspectiva nenhuma.
E aí encontrou Jesus e o coração foi transformado, a visão foi renovada, o olhar para o mundo passou a ser outro, entendeu? Pô, isso emociona demais, cara. Isso é uma coisa que mexe com a gente. Isso é uma coisa que, cara, é demais. Então, a conversão das pessoas que você teve contato, isso aí é aquilo que mexe contigo demais, né? Eu lembro até de uma missão que nós estávamos lá no interior de Minas, se eu não me engano foi Itajubá, e tinha um rapaz do outro lado da rua. O senhor estava ministrando ali junto com o pessoal, louvor tocando, o Bonfa estava no louvor. Agora atravessei a rua para falar com o rapaz, ele começou a chorar, eu orando por ele daqui para atravessar para ir falar com ele, ele falou assim: eu estava orando para você vir falar comigo. Na hora, né? Aí ele falou assim: eu fui um evangelista, e ele estava muito loucão, tal, ele estava assim, num momento muito ruim da vida dele e tal. Aí ele falou assim: eu fui um evangelista, eu falava de Jesus, as pessoas se convertiam, e hoje eu não sei quem eu sou. Aí nós oramos por ele, a igreja local de Itajubá abraçou. Cara, eu acho que isso não tem preço mesmo, não. Isso eu estava lembrado daquele ar livre que nós fizemos, aquela bolé do caminhão lá em Itajubá. Isso, foi nesse dia. Tinha uma senhora que ela estava até meio alcoolizada e se converteu. Tá lembrado dela? Nós temos uma representação lá que é o irmão João. Itajubá. Exatamente. E esses dias, naquele dia ela se converteu, o senhor lembra? Sim, lembro. Esses dias, ela é uma pessoa que vive em condições de população de rua e tudo mais. Ele me informou que ela, estava dormindo, ela estava com a vela acesa, a vela caiu, o barraquinho dela pegou fogo e ela descansou no Senhor. Mas naquele dia em Itajubá, ela se decidiu. Então a gente vê que realmente são coisas que nas viagens, nas exato, missões, né? que vai acontecendo e tudo mais. Beleza. Um sonho que o senhor ainda não realizou. Vamos lá. Uma pergunta aberta. Cara, assim, Agora sonho é uma coisa bem difícil, né, cara? Senão não é sonho. é sonho. Entendeu? Isso não é uma tarefa. Sonho é uma coisa difícil. Cara, eu tenho um sonho de ter um sítio. Um sítio. Legal. Assim, eu e Criar minha esposa... animais e tal. Não, eu e minha esposa, a gente gosta muito, a gente é muito receptivo. A gente gosta de receber a galera, gosta de fazer as coisas para estar junto com a galera. A gente gosta disso, entendeu? Eu acho que um sítio ia facilitar isso, entendeu? Porque hoje em dia a minha casa se tornou pequena, né? Com a quantidade de amigos. A casa se tornou pequena e é difícil fazer em casa. Tem que chamar uma, não chama outros e tal. Mas num sítio a gente ia poder se reunir melhor, agregar melhor, porque essa comunhão assim, dessa amizade, desses momentos, são essas coisas que marcam a nossa vida, entendeu? A gente para pensar assim de coisas felizes e a gente sempre lembra de momentos felizes que a gente estava junto com alguém, ou com algum amigo, ou com alguma pessoa, ou com algum familiar. Isso sempre vem à memória. Então, tenho vontade de um dia ter um sítio, sei lá. Perfeito. Mas sendo a última pergunta da nossa galera, qual é o passo a passo para ser um pregador do caminho? Então, o passo a passo para ser um pregador do caminho, o primeiro passo é ter o chamado. Sem o chamado para ser um missionário, não tem como ser um pregador do caminho. Então, a primeira coisa é Deus falar no coração. Por isso que eu falo assim, cara, você quer saber se você tem esse chamado? Faz a escola de missões urbanas para motociclistas, que lá você vai conhecer a cultura. Se você se identificar, você vai falar, opa, é a minha pegada. É isso mesmo. Perfeito. Aí, depois disso, vai seguir um processo, né, de requisitos mínimos para participar, que é o quê? Ter uma moto. Claro, ser um cristão convertido, batizado, ter comunhão com alguma igreja. Não pode ser aquele cara, tô afastado há milhões de anos, tal. Não, volta para uma igreja então. Né? Ter comunhão com uma igreja, ter uma vida tranquila, socialmente, civilmente, né? Uma vida tranquila, né? Ou então estar predisposto a acertar essa vida, né? Porque às vezes a pessoa não está, mas ela quer acertar isso, quer melhorar isso. Então, assim, e aí a partir daí, cara, caminhar com a gente, estar junto, participar das reuniões e as coisas vão acontecendo naturalmente, com muita brevidade. Para o pessoal fora do Rio de Janeiro,
Aí a gente já tem uma metodologia diferente, né? A gente vai visitar a cidade, está lá, conhece a cidade, conhece a igreja que a pessoa tá, vai em grupo para a cidade, né? Aí teve uma vez que um cara me ligou e falou assim: pastor, eu sou daqui do Acre. Do Acre. Teria como? Eu falei. Logo ali, eu falei assim, teria, cara, vai dar um trabalhinho pra gente, mas teria como, né? Pra chegar lá, acho que são 5 dias ou 6 dias de viagem de moto. Um sonho que o senhor ainda não realizou. Vamos lá. Uma pergunta aberta. Cara, assim, Agora... sonho é uma coisa bem difícil, né, cara? Senão não é sonho. É sonho. Entendeu? Isso não é uma tarefa. Sonho é uma coisa difícil. Cara, eu tenho um sonho de ter um sítio. Um sítio. Legal. Assim, eu e Criar minha animais, esposa. animais e tal. Não, eu e minha esposa, a gente gosta muito, a gente é muito receptivo. A gente gosta de receber a galera, gosta de fazer as coisas para estar junto com a galera. A gente gosta disso, entendeu? Eu acho que um sítio ia facilitar isso, entendeu? Porque hoje em dia a minha casa se tornou pequena, né? Com a quantidade de amigos. A casa se tornou pequena e é difícil fazer em casa. E tem que chamar uma, não chama outros e tal. Mas num sítio a gente ia poder se reunir melhor, agregar melhor, porque essa comunhão, assim, dessa amizade, desses momentos, são essas coisas que marcam a nossa vida, entendeu? A gente para pensar assim de coisas felizes e a gente sempre lembra de momentos felizes que a gente estava junto com alguém, ou com algum amigo, ou com alguma pessoa, com algum familiar. Isso sempre vem à memória. Então, tenho vontade de um dia ter um sítio, sei lá. Perfeito. Mas sendo a última pergunta da nossa galera, qual é o passo a passo para ser um pregador do caminho? Então, o passo a passo para ser um pregador do caminho, o primeiro passo é ter o chamado. Sem o chamado para ser um missionário, não tem como ser um pregador do caminho. Então, a primeira coisa é Deus falar no coração. Por isso que eu falo assim, cara, você quer saber se você tem esse chamado? Faz a escola de missões urbanas para motociclistas, que lá você vai conhecer a cultura. Se você se identificar, você vai falar, opa, é a minha pegada. É isso mesmo. Perfeito. Aí, depois disso, vai seguir um processo, né, de requisitos mínimos para participar, que é o quê? Ter uma moto. Claro, né? Ser um cristão convertido, batizado, ter comunhão com alguma igreja. Não pode ser aquele cara, tô afastado há milhões de anos, tal. Não, volta para uma igreja então. Né? Ter comunhão com uma igreja, ter uma vida tranquila, socialmente, civilmente, né? Uma vida tranquila, né? Ou então estar predisposto a acertar essa vida, né? Porque às vezes a pessoa não está, mas ela quer acertar isso, quer melhorar isso. Então, assim, e aí a partir daí, cara, caminhar com a gente, estar junto, participar das reuniões e as coisas vão acontecendo naturalmente, com muita brevidade. Para o pessoal fora do Rio de Janeiro, aí a gente já tem uma metodologia diferente, né? A gente vai visitar a cidade, está lá, conhece a cidade, conhece a igreja que a pessoa tá, vai em grupo para a cidade, né? Aí teve uma vez que um cara me ligou e falou assim, pastor, eu sou daqui do Acre. Do Acre. Teria como? Eu falei. Logo ali, eu falei assim, teria, cara, vai dar um trabalhinho pra gente, mas teria como, né? Pra chegar lá, acho que são 5 dias ou 6 dias de viagem de moto. Eita, não é fácil então. Vamos pro Acre. Então é isso aí, meus irmãos. Acabou, terminou, né? Eu quero já agradecer a presença do nosso presidente, pastor Renato Castro, tá? Estou querendo agradecer aí, pode ficar à vontade. Galera, obrigado aí, obrigado por vocês estarem assistindo aí, acompanha com a gente aí, vai ter muitos vídeos ainda pra gente poder tá publicando aqui. Esse é o primeiro, né? Sim. Fazendo um teste aí com a galera. A galera boa aí. Encarei esse desafio de estar no primeiro. Os outros vão estar muito melhores, né? Mas aí eu tô no desafio do primeiro. Mas tudo bem. Vai ser bênção e eu acho que vai ser legal porque a gente vai se conhecendo melhor, vai conhecendo outros clubes e vai conhecendo pegadas diferentes. Como eu falei aqui, eu não tenho nada contra quem pensa diferente. O problema é de quem pensa diferente acha que todo mundo tem que pensar igual a ele. Tipo assim, eu penso dessa forma, eu gosto disso. Se você não gosta, você tá errado. Você tem que gostar do mesmo jeito que eu gosto. Não é assim, o ser humano não é assim, a diversidade não é assim.
E a multiforme graça de Deus não age assim, age na diversidade. Com certeza. Então é isso. Então, e o nosso PC Menezes aí, agradecendo também. Galera, obrigado por estar acompanhando. Esse foi o primeiro episódio do Estradas e Histórias. Tivemos a honra de ter o pastor Renato, o presidente Renato Castro aqui. Vai vir um cara super legal no próximo, não perca. Acompanhe as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, vai ser divulgado. Segue a gente lá. Vamos deixar o link do curso do Emun também para aqueles que estiverem interessados. Vai aparecer aí embaixo aí, ó. O Instagram, o endereço do YouTube, tudo certinho para que você galera de possa Curitiba, fica visualizar. antenado aí, ó. Os pregadores já querem descer para Curitiba. Só que o pastor Renato falou, toda vez que ele vai pro sul, acontece um mistério aí. Quem não assistiu do começo, vê lá o comecinho que tem um mistério aí sul. Mas beijo no coração de todos. Obrigado, Esse gente. foi o Estradas e Histórias do canal Pregadores do Caminho. Valeu, Nação Biker. Deus abençoe. Até a próxima. Valeu.